Nesse vídeo nós vamos analisar a carteira de um dos nossos membros aqui do canal, né? Vamos tentar entender como ele está construindo essa carteira, quais são os pontos fortes aqui, quais são as empresas mais descontadas, quais são as empresas com maior potencial de retorno já no médio prazo aqui da carteira do nosso amigo Franklin. Pessoal, e muito além das posições específicas aqui, vamos olhar cada ação, é claro, mas vamos olhar principalmente a estrutura da carteira, né? O que poderia ser melhorado aqui em termos de alocação de capital para o investidor que está começando agora, está olhando para o longo prazo, ele quer um crescimento patrimonial e quer também crescimento na forma de proventos, né? Então essa carteira vai ser um complemento de renda para o Franklin daqui a alguns anos, né? E com base nisso a gente vai fazer uma projeção aqui dos juros compostos da carteira, né? Eu vou utilizar aqui a calculadora do site Investidor 10 para saber em quanto tempo ele conseguiria chegar no primeiro milhão. Pessoal, lembrando que nada nesse vídeo é recomendação para você comprar ou vender qualquer tipo de ação. Eu sou totalmente contra você seguir dicas de internet. Eu quero que você ganhe autonomia no mercado financeiro. Saiba analisar os seus próprios ativos, montar sua própria carteira. Com isso, você vai ter muito mais resiliência e não vai vender os seus ativos quando a crise ou a oscilação de mercado de fato acontecer, porque você entende aquilo que você está comprando. Então, se eu te ajudar de alguma forma, eu peço que você deixe aqui o seu comentário. Isso é muito importante para a gente ganhar visibilidade. Compartilhe esse vídeo em outras plataformas também, se possível. E deixe aqui sua inscrição, que é muito importante para nós. E bora pro vídeo. Então, nosso amigo Franklin começou tem pouco tempo na renda variável e começou fazendo aportes recorrentes, né? Então, ele tem uma capacidade de aporte acima da média. Então, rapidamente ele consegue movimentar as posições da carteira, principalmente agora no início, onde a carteira ainda é bastante pequena. E aqui na estrutura da carteira nós temos fundamentos sólidos, né? Com 3 bancos fazendo ali o alicerce. Como eu já falei com vocês, setores perenes são cruciais, tem que ser a base da carteira do investidor de longo prazo. E aqui ele está agindo corretamente, tendo uma posição relevante em Banco do Brasil, BR Partners e Banco Bradesco. Lembrando que as ações aqui são escolhas exclusivamente dele, né? Então a gente não sugeriu nada, ele fez o estudo e criou a sua própria carteira. Vejam aqui que o Banco do Brasil é um banco que continua muito descontado ainda, ele é bem pavimentado no agronegócio, tem um forte apelo junto ao funcionalismo público e um banco que tem um bom histórico de pagamento de proventos. Então essa é a posição da carteira do Franklin, que vai gerar bons dividendos desde já, né? Então 10% de yield em cima dessa posição de R$ 10.522. Então R$ 1.000 de dividendos nos próximos 12 meses só de Banco do Brasil aqui. Próximo é o BR Partners, que é um banco que não é tão barato assim, mas é um banco que tem um grande potencial de crescimento pela frente. Então essa é uma das small caps da carteira, é uma ação que pode se multiplicar por várias vezes ao longo da próxima década, vem entregando resultados muito sólidos, né? Então ele comprou aqui por menos de R$ 15, que eu considero um preço interessante sim para montar a posição numa ação que vai entregar tanto crescimento quanto dividendos. O BR Partners tem um payout médio aí na casa dos 60%, que vai gerar bom dividendo para a carteira do Franklin e vai permitir também um forte crescimento patrimonial. Isso porque a receita do banco vem como um relógio, crescendo trimestre a trimestre. Na terceira posição de banco, ele tem aqui o Banco Bradesco, que é um banco que está passando por um momento um pouco complicado atualmente, né? Então, ele tem um risco um pouco maior que o Banco do Brasil, porém, ele está comprando com 23% de desconto no patrimônio líquido do ativo. Lembrando que o Bradesco vai além da estrutura bancária, a segunda maior operação de seguros da América Latina, além da participação em outras empresas. Hoje eu trouxe lá no grupo do WhatsApp, no clube de membros, uma análise ali da seguradora do Bradesco, né? Então hoje, se você pagar só pela seguradora, você está pagando 15 vezes o lucro que o grupo segurador do Bradesco apresentou no ano de 2023, né? Então comprando só a seguradora aqui já é um PL de 15 vezes, além de toda a estrutura bancária adicional. Como base de carteira, nós temos aqui 2 empresas do setor elétrico que fazem sentido em qualquer carteira que olha para o longo prazo. O setor de utility sempre deu muito dinheiro aqui no Brasil e vai continuar dando nos próximos anos. Ponto importante é que tem apenas 17% no setor elétrico, então inicialmente eu já falaria para o nosso amigo que ele pode crescer essas posições na carteira, né? O setor elétrico ele tem que ser uma das bases principais da carteira de investimento de longo prazo. Gosto muito do que a CEMIG vem entregando em termos de resultado, né? Então a galera lá do clube de membros já vem comprando CEMIG desde janeiro, né? Estão com preço médio muito interessante, a empresa ainda está descontada por aquilo que vem entregando e teríamos aqui um yield de 8 a 9% nos preços atuais, né? A minha orientação para ele é que reforce os aportes abaixo de R$10. Então, caso ela venha abaixo de 10, procure fazer aportes mais pesados, né? Aumentando realmente a posição, porque em termos operacionais, a CEMIG está muito redonda, uma empresa que está trabalhando praticamente sem dívida, né? Está com um ROI elevado de 27% e um ROIC de quase 20%, né? Um bom retorno sobre o capital investido, muito acima da taxa básica de juros. Então, provavelmente é uma das empresas que vai remunerar muito bem o Franklin nos próximos anos. É claro que nada é certeza na renda variável, mas
olhando para os fundamentos da ação, os fundamentos são sólidos sim, tá? Então pode carregar que a CEMIG é uma empresa que vai continuar gerando uma boa renda passiva a longo prazo. A segunda elétrica da carteira são as ações da Neoenergia. Eu vou soltar uma análise mais fundamentada e bem completa da Neoenergia no Clube de Membros domingo, explicando por que eu considero essa empresa uma das principais pechinchas da bolsa no contexto atual, um crescimento muito sólido e resiliente dos resultados e mesmo assim sendo negociado com desconto gigantesco aqui, né, 21% de desconto no patrimônio líquido do ativo, de uma empresa que vem apresentando esse padrão de crescimento dos lucros, né? Então esse vai ser um conteúdo exclusivo para membros. Atualmente nós temos 11 analistas cobrindo a ação, 9 deles recomendam compra forte no ativo com preço-alvo na casa dos R$28, né? Então seguindo simplesmente o consenso dos analistas de mercado, teríamos um retorno aqui de 40% na cotação atual do ativo, né? E outro ponto muito importante aqui é que a Neoenergia ainda pode melhorar alguns aspectos operacionais e conforme ela apresente melhora, a gente verá ao longo dos anos uma expansão da sua margem líquida e conforme a margem líquida cresce, o lucro líquido cresce junto, né? Então é uma empresa que pode pagar muitos dividendos no futuro, principalmente a partir do momento que ela reduzir a sua alavancagem, né? Então a empresa acaba sofrendo muito ainda com uma taxa básica de juros muito elevada, mas conforme a empresa for reduzindo seu endividamento ao longo dos próximos anos, pode abrir espaço para dividendos gigantescos. Dentro dos setores base de carteira, nós temos aqui agora o setor de saneamento, né? Ele optou pela Sanepar, que eu considero a escolha mais acertada no cenário atual, isso porque a Sanepar está com desconto patrimonial interessante. Então, em termos operacionais, a Sanepar está um pouco superior à Copasa, né? Então, entre a Sanepar e a Copasa, você tem hoje a Sanepar mais descontada e com margens mais elevadas. Vejam vocês que a Sanepar ficou largada durante muito tempo, pessoal. O mercado praticamente nem olhava para essa empresa. De lá para cá, ela vem entregando resultados sólidos, temos a indenização no radar que pode gerar um grande dividendo extraordinário, né? Então, tudo isso acaba reforçando bastante a visão da Sanepar ser um ativo bom e muito barato, né? Muito descontado por aquilo que vem entregando. Empresa trabalhando com a margem líquida de 25% e o nosso amigo Frank conseguiu um preço médio interessante nessa empresa, né? Ele conseguiu comprar 1.200 ações com preço médio de R$ 5,29. Então já está conseguindo um lucro de 9,8%. É claro que isso aqui ainda é o curtíssimo prazo, mas a longo prazo os fundamentos são sólidos e conforme os lucros continuem crescendo, a cotação da Sanepar tende a acompanhar assim, né? Então aqui temos tanto valorização quanto uma boa perspectiva no pagamento de proventos. Agora na sequência nós temos as ações da Irani, uma empresa que atua no segmento de embalagem sustentável, é uma empresa muito resiliente, sólida, tem entregado excelentes resultados, porém eu não acho que a empresa seja uma pechincha nos preços atuais, né? Então, apesar de ser uma excelente empresa, a minha orientação é que ele segure um pouco os aportes na Irani, né? Porque eu acredito que ela pode cair mais no curto prazo. Por quê? Primeiramente porque ela está mais alavancada. Segundo ponto é que a gente está olhando para um resultado extremamente carregado de eventos não recorrentes, que foram os últimos 12 meses. Então o resultado naturalmente já cairia agora no ano de 2024. Além disso, nós temos uma retração no preço das embalagens. Então tudo isso deve reduzir bastante os lucros da Irani agora em 2024. Então não é uma empresa ruim. Mas se ele pode pagar muito mais barato para ser sócio dessa ação, eu sugiro que ele segure um pouco os aportes, né? Conforme ela for caindo para casa dos R$ 7,00, ele vai aumentando a posição aos poucos. Agora aqui nós temos um ponto de atenção importante. Vejam que 15% da carteira está posicionado em JHSF3. Galera, a JHSF não chega a ser uma empresa ruim, não, tá? Ela tem entregado resultados bons, sólidos. É uma empresa que atua no segmento alta renda, que sofre muito menos ao longo dos ciclos econômicos. Porém, é uma empresa mais arriscada sim, a empresa está bastante alavancada e esse segmento de incorporação, ele depende de uma economia mais aquecida para realizar os seus lançamentos e assim apresentar crescimento dos resultados, né? Então é por isso que as construtoras e incorporadoras, de uma forma geral, estão todas muito pressionadas, né? Então, todas com valuation muito descontado. Porém, quando ele compra a JHSF, ele está comprando todo aquele patrimônio de alta renda, né? Hotéis de luxo, shoppings e aeroportos, com desconto de 50% no valor patrimonial, né? Então a JHSF é uma empresa que pode permanecer na carteira, porém tem que ser um peso um pouco menor, né? Não pode ser 15%, tem que ser inferior a 10%. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai vender ação? Não precisa. A carteira dele está no início, ele consegue manobrar com novos aportes. Ele tem uma capacidade de aporte acima da média, então com aportes recorrentes em setores mais perenes, essa posição da JHSF vai diminuir na carteira naturalmente, né? Então, manter uma posição ali inferior a 10% é uma ação que pode entregar uma forte valorização na inversão do ciclo econômico, uma empresa que pode dobrar ou triplicar de tamanho, a depender dos seus resultados
operacionais, a empresa vem crescendo bastante também o segmento de renda recorrente, mas é inevitavelmente uma empresa um pouco mais arriscada. Então, uma posição menor na carteira, sabendo que essa é aquela ação que tem um risco maior, mas que também pode entregar um retorno um pouco maior, né? Então, o principal aqui é ele focar agora no setor elétrico, né? Então, tem que aumentar a posição das elétricas na carteira para ter um pouco mais de perenidade e ter também um retorno maior na forma de proventos. Então, com o tempo, esses dividendos vão ajudar ele a reforçar ainda mais os aportes que ele já vem fazendo na carteira. Ponto importante é que o Franklin tem apenas 8 ações na carteira, né? Está bem diversificado por setores, então aqui ele pode ainda trazer mais uma ou outra empresa. Porém, ele não deve forçar essa diversificação, ele não precisa trazer imediatamente uma nova ação para a carteira, não. Deixa o ciclo de mercado acontecer que eventualmente vai surgir uma empresa de qualidade a preços descontados, né? O mercado é estressado, ele age muito no curto prazo, isso acaba abrindo muitas janelas de oportunidade. E o momento ideal, ele vai trazer uma nova ação. Então, uma empresa que casaria muito bem aqui na carteira dele pode ser uma seguradora, ele poderia trazer mais uma empresa do setor elétrico ou até mesmo tomar um pouco mais de risco no setor de commodity com uma empresa com altos níveis de qualidade como a Vale do Rio Doce, né? Então, isso não precisa ser agora. O ponto principal agora é focar em crescer a participação no setor elétrico, que é um setor muito bom para o investimento a longo prazo, paga bons dividendos e essas elétricas ainda estão muito descontadas. Agora vamos utilizar a calculadora de juros compostos para projetar a evolução patrimonial do Franklin ao longo dos anos. Vamos trabalhar aqui com um capital inicial de 50 mil, que é o que ele já tem investido hoje, mais aportes recorrentes na casa dos R$4.000. Lembrando que se ele aumentar essa capacidade de aporte, ele consegue encurtar o tempo para chegar no primeiro milhão. Vamos trabalhar aqui com a taxa de 14% ao ano, que é uma taxa bem pé no chão, tá, pessoal? Então, empresas de dividendos, o próprio setor elétrico entregou um retorno médio de 14% ao ano. E principalmente se a gente conseguir abusar dos ciclos de mercado, ou seja, deixar uma reserva financeira para comprar ações baratas em momentos de estresse, aí é que esse retorno tende a ser muito maior a longo prazo, né? Mas trabalhando com retorno pé no chão aqui de 14% ao ano, que é algo totalmente alcançável investindo em boas empresas, em um período de 10 anos, o Franklin transformaria esse montante de R$50 mil em R$1.171.000. Percebam que no início os juros compostos eles agem de maneira muito fraca no patrimônio, porém ao longo dos anos esse retorno se torna extremamente expressivo, né? Principalmente aqui na renda variável, onde entram vários fatores de remuneração, né? Como bonificações, recompra de ação, o próprio dividendo que vai crescendo ao longo dos anos. Já trouxe vários estudos, até mesmo com a Itaúsa, né? Que é uma ação que cresce lentamente. Só com as bonificações e o reinvestimento dos dividendos, esse investidor conseguiu crescer de maneira extremamente expressiva a sua renda passiva ao longo dos anos, né? Então vejam que o investidor que aplicou apenas R$100 mil lá em 2009, realizou o carrego da ação, foi beneficiado pelas bonificações e reinvestiu todos os dividendos, conseguiu alcançar uma renda passiva anual de R$46 mil em 2023, né? Outro ponto importante é que o Franklin pagou muito barato nas empresas que estão na carteira dele, né? A maioria das empresas ele comprou abaixo do valor patrimonial, empresas lucrativas. Tem algumas empresas que estão passando por momentos um pouco mais delicados, como é o caso do Bradesco e da JHSF, mas são empresas que podem sim entregar um bom retorno a longo prazo. Com o tempo ele pode ir ampliando a diversificação da carteira aos poucos e aproveitar principalmente momentos como vem passando aqui o Banco do Brasil, no qual os lucros estão crescendo e a cotação vem desabando, né? A mesma coisa com o BR Partners, entregando lucros impressionantes e a cotação caindo. Então essa assimetria de mercado é a mais favorável. Então você vai comprando, pagando mais barato ainda em ativos que vão gerar crescimento nos dividendos. Se você gostou desse vídeo, considere assinar o canal por apenas R$ 2,99 para ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, análises exclusivas, ferramentas que são disponibilizadas pelos próprios membros. A gente ajuda bastante na análise de algumas ações, cada um dá a sua opinião, isso faz você ter uma visão muito mais realista dos ativos. Se te ajudar e for interessante para você, fica aí o convite e até o próximo vídeo.